Boa noite a todos, muito bem-vindos. Queremos cumprimentar também o pessoal que está nos assistindo pela internet, está sendo transmitido. Nós vamos começar com uma palavra de oração, pedindo que Deus nos ajude a compreender, se possível, esse tema tão antigo, não é? E polêmico também. Ó Deus, obrigado por esse tempo juntos, obrigado porque nós podemos nos reunir livremente no nosso país e estudar esses assuntos, ó Deus, que tem a ver conosco de maneira direta. Pedimos que Tu nos ajudes, nos deis humildade, compreensão, sabedoria, discernimento. Obrigado por todos que aqui se encontram nessa noite, também pelos que nos assistem pela internet. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o nosso assunto é livre-arbítrio. Mas eu queria já pedir permissão a vocês para não tratar esse assunto isoladamente. Tipo assim, o que é o livre-arbítrio? Temos ou não temos? Porque isso vai gerar uma série de questionamentos que podem ser respondidos se antes nós tratarmos de questões mais fundamentais e se nós olharmos esse assunto à luz do quadro maior. Então, o que eu vou fazer é comparar. Porque, na verdade, deixa eu voltar atrás. Essa questão do livre-arbítrio é apenas um ponto de uma questão maior. Tá certo? Então, se a gente começar pela questão maior, fica mais fácil depois chegar nessa questão do livre-arbítrio. Então, vou começar com um pouquinho de história para a gente chegar até aqui nessa questão do livre-arbítrio. A nossa história começa no período bem antigo, no período dos pais da igreja, com um estudioso chamado Pelágio, que começou a ensinar, por volta aí do século IV, no meio das igrejas, que o pecado de Adão, que cometeu lá no paraíso, tinha afetado somente a ele. E que as pessoas que nasceram, os filhos de Adão, não nasceram com uma natureza pecaminosa, mas eles nasceram livres, sem a influência do pecado em seus corações. E que as pessoas aprendem a pecar porque elas veem os outros pecar. O homem é intrinsecamente bom. Ele foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Então, ele nasce livre e ele pode livremente escolher entre o bem e o mal, porque o pecado original, na verdade, tem a ver somente com Adão. Nós não passamos para os nossos filhos o pecado. As pessoas aprendem a pecar por socialização, por convívio. Então, Pelágio foi enfrentado por um homem muito capaz chamado Agostinho. E Agostinho contrastou o ensino de Pelágio com o que a Bíblia nos diz e chamou a atenção para o fato de que, de acordo com a Bíblia, nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados, que o ser humano está afetado pelo pecado de tal maneira que a Bíblia usa termos como cego, escravos da carne, escravos do mundo, escravos de Satanás. A Bíblia usa o termo mortos em ofensas e pecados, usa o termo filhos da ira por natureza. E aí então, os concílios da época, analisando a questão, consideraram o pelagianismo como uma heresia. E esse ensino então foi rechaçado da igreja oficialmente, mas nunca totalmente excluído, porque na geração seguinte já a ideia sempre volta, não é? A questão que estava por detrás era a questão do livre-arbítrio, né? Se nós de fato escolhemos as coisas no campo moral e espiritual de maneira livre. Pelágio dizia que sim, Agostinho dizia não. Nós não somos livres porque o pecado ele nos afetou de tal maneira que nossa decisão é sempre inclinada para o mal. Então não há verdadeira liberdade no arbítrio. Se o homem for deixado à sua escolha, ele sempre vai escolher para o lado do pecado, contra Deus, a favor do pecado. Essa polêmica entrou pela Idade Média e a Igreja Católica adotou o que a gente chama de semi-pelagianismo. É uma tentativa de conciliar as duas coisas que não deu muito certo, porque o remendo não foi bem feito, mas dizendo o seguinte: o pecado de fato
afetou a raça humana. Isso foi desenvolvido pelos teólogos na Idade Média, né, da Igreja Católica. O pecado, de fato, afetou a raça humana. Nós já nascemos pecadores, mas não afetou a tal ponto do homem não poder escolher. Ele é influenciado pelo pecado, mas ainda há nele um pouco da graça de Deus, do favor de Deus, de maneira que ele tem condição, mesmo sendo pecador, manchado pelo pecado, de tomar uma escolha livre, sem que haja necessidade de uma agência externa, de alguma força externa, alguma influência externa que o leve a tomar aquela escolha em favor de Deus. Aí veio dessa linha, aí veio a Reforma Protestante, e surgiu o famoso debate entre Lutero e Erasmo de Roterdã. Erasmo era um católico, mas ele era a favor das reformas na Igreja Católica. Então, ele simpatizava muito com os reformadores. Mas ele permaneceu católico e teve uma grande briga com Lutero exatamente sobre esse assunto, porque Erasmo de Roterdã, ele era semi-pelagiano, ele seguia a ideia da Igreja Católica. E os dois discutiram muito, e finalmente Lutero escreveu um livro que se tornou famoso, De Servo Arbitrio, em latim, que significa o arbítrio escravo, que já foi traduzido para português, se não me engano, a PS, ou a Fiel, com o título Nascido Escravo. Então, essa obra de Lutero é mais uma refutação na história da Igreja da ideia de Pelágio, de que os seres humanos mesmo não foram afetados pelo pecado, de tal maneira que eles não possam exercer o seu arbítrio livremente. E é claro, toda a linha reformada veio pelo pensamento de Lutero, e Calvino, que vem depois de Lutero, né? As pessoas até pensam que os dois eram contemporâneos, na verdade, tiveram um período de vida juntos muito pequeno, uma janela pequena, mas nunca se encontraram, né? Calvino e Lutero, nunca tiveram juntos. Mas Calvino, então, assume a liderança da Reforma, já é uma segunda geração, e ele não inventou essas ideias como às vezes as pessoas pensam, né? Já tinha tido essas disputas bem antes dele. Ele simplesmente pegou essas ideias, ele assume o pensamento de Lutero, o pensamento de Agostinho, e ele então insiste na soberania de Deus, considerando que o ser humano está prejudicado na sua liberdade por conta do pecado original que foi transmitido. Segue-se que Deus tem que salvar o homem, senão, se der a escolha para o homem, ninguém se salva. Deus tem que vir em socorro do homem. Então, o sistema de pensamento de Calvino, ele enfatiza muito a soberania de Deus, a graça de Deus na salvação do ser humano. 50 anos depois de Calvino, vários países da Europa já tinham adotado a Reforma Protestante, e quase todos eles seguiam essa linha da Reforma Protestante, da soberania de Deus e do arbítrio prejudicado por causa do pecado. Mas apareceu um professor de teologia num seminário da Holanda, chamado Jacobus Arminius, e ele começou a ressuscitar as ideias de Pelágio e as ideias de Erasmo de Roterdã na sala de aula. Começou a ensinar. Naquele tempo, né, já a essa altura, o calvinismo já era a teologia oficial das igrejas da Europa, que tinham aceitado a Reforma Protestante. Na Suíça, na Holanda, uma parte da Alemanha luterana, mas seguindo o pensamento calvinista. Em alguns outros lugares, os guenotes na França. Então, a maioria seguia o pensamento calvinista. E aí, então, isso causou um desconforto muito grande, mas Armínio nunca, assim, escreveu alguma coisa ou confrontou a teologia calvinista oficial da Holanda. Mas discípulos dele, depois da morte dele, pegaram o material dele, de sala de aula, estudaram e mandaram um documento para o sínodo da igreja da Holanda, que era o órgão maior da igreja, solicitando que a igreja abandonasse aquele pensamento que estava ligado a Calvino e a Agostinho, não é? E insistindo naqueles pontos. Então, eles foram chamados de remonstrantes, por causa da remonstrância, né? do pedido de revisão desse assunto. E eles basicamente queriam 5 coisas. Eles disseram, primeiro ponto, o livre-arbítrio.
Ou seja, o pecado, vou colocar aqui, o pecado, ele afetou o ser humano. Eles não negavam o pecado original, mas eles disseram que o pecado não afetou o ser humano a ponto de lhe tirar o arbítrio. O homem, mesmo pecador, ele pode escolher entre o bem e o mal. E ele escolhe isso sem que seja necessário alguma força externa que o leve para um lado ou para o outro. Tá? Então, eles queriam restaurar a ideia do livre-arbítrio. Depois, eles disseram que a predestinação, ela era condicional. Eles não podiam negar que a Bíblia usa o termo predestinação, porque usa. A Bíblia fala de predestinação, de predestinou, fala de escolha, fala de eleito, chama os crentes de eleitos de Deus. Então eles não podiam negar isso, mas eles então redefiniram a predestinação como sendo presciência de Deus. Ou seja, quando a Bíblia diz que Deus nos predestinou, não é que ele determinou, porque se Deus tinha determinado, isso seria uma violação do livre-arbítrio. E o raciocínio deles está correto. Se o homem tem livre-arbítrio, né, e Deus determina uma determinada coisa, né, para o homem, então ele, nesse sentido, ele poderia estar invadindo a área de liberdade do ser humano. Mas então, o que é que Deus fez? Deus olhou no futuro e viu qual seria a escolha que as pessoas iriam fazer. Então, Deus olhou e viu que João, lá no ano 2012, numa reunião do OPS, ele iria aceitar Jesus. Deus viu isso desde a eternidade. Então, Deus predestinou João para ser salvo. Então, predestinação é a mesma coisa de pré-ciência. Então, a predestinação se baseia na pré-ciência de Deus, no pré-conhecimento que Deus tem do futuro. Então, nesse sentido, a morte de Cristo, o seu sacrifício, foi por todos os homens em geral e por nenhum homem em particular. Quando Cristo morreu na cruz, ele não estava morrendo por ninguém em particular, porque isso é uma decisão do ser humano que vai tomar ainda. Então, o que Cristo fez foi, na cruz, morrer potencialmente pela humanidade toda, para que aqueles que resolverem aceitar o que ele fez sejam salvos. Então, isso quer dizer que, na verdade, o sacrifício de Cristo na cruz não salva ninguém. Ninguém foi salvo na cruz, porque a salvação só vai acontecer eficazmente quando o homem exercer o seu arbítrio e escolher Cristo. Então, dessa perspectiva, segue-se que Cristo pode ter morrido por milhões de pessoas que não vão aceitá-lo. Então, ele teria morrido em vão por Zé, se Zé, durante sua vida toda, exerceu o seu livre-arbítrio, dizendo, eu não quero, não quero, não quero, não quero, e Deus insistindo, o Espírito Santo insistindo, mas ele dizendo, não quero, não quero, não quero, não quero. Morreu, foi para o inferno. Cristo morreu por ele em vão. Tá? Então, é isso que eles estavam dizendo mesmo, que Cristo não morreu pela humanidade toda e por ninguém em particular. Porque se Cristo morreu em particular por alguém, aquela pessoa tem que ser salva, porque Deus não pode castigar o mesmo pecado duas vezes. Vamos supor que Deus morreu, que Cristo na cruz morreu pelos meus pecados. Então, meus pecados foram pagos há 2000 anos na cruz, porque Cristo os levou. E se eu não aceitar? Eu vou para o inferno pagar os mesmos pecados pelos quais Cristo morreu. Então, não está certo isso, não é? Então, o mesmo pecado sendo pago duas vezes, uma por Cristo na cruz e outra no inferno pelo pecador que rejeitou isso aí. Então, essa ideia do sacrifício geral. Consequentemente, o quarto ponto é que a graça de Deus, ela é resistível. Ou seja, Deus ama a humanidade toda e Deus quer salvar a humanidade toda. Todavia, Deus respeita o livre-arbítrio. Então, de repente, pode acontecer que Deus queira salvar Zé e Zé não queira ser salvo. Então, nesse esquema, vai prevalecer a vontade de Zé e não a vontade de Deus. Porque Deus vai respeitar a decisão de Zé. Zé não quer ser salvo. Zé não quer Cristo. Zé quer ir para o inferno.
Então Deus, né, vai dizer, por favor, me dê uma chance, né, por favor, se converta. Faz de tudo para converter Zé, e Zé não quer. Zé quer ir para o inferno, então Zé vai para o inferno. Porque a graça de Deus ela pode ser resistida até o último grau pelo pecador, por causa do livre-arbítrio. E, portanto, o pecador também pode cair da graça. Ele pode perder essa salvação. Já que a salvação é uma decisão dele, ele pode decidir ser salvo, e depois de ter decidido ser salvo, ele pode decidir se dessalvar. Ele pode virar as costas para Deus e dizer, eu não quero mais. Ele pode fazer isso. Então, esse era o último ponto que os remonstrantes estavam apresentando à igreja da Holanda. Queria que a igreja da Holanda adotasse esse sistema aqui, que é um sistema que a gente chama de soteriologia, o estudo da salvação, né? Então, era essa questão da soteriologia, como é que nós somos salvos, que estava sendo discutido naquela ocasião. Bom, então, o que aconteceu? Isso foi apresentado no sínodo que se reuniu numa cidadezinha chamada Dort. A cidade existe até hoje na Holanda. Então, se reuniu, a igreja da Holanda convocou uma grande reunião de teólogos, tinha teólogos da Alemanha, da Suíça, da França, da própria Holanda, escoceses, tinha mais de 150 e poucos teólogos, tá certo? Que se reuniram durante mais de 100 sessões, durante um ano, para discutir esse assunto. Então, não foi uma coisinha assim, não foi uma reuniãozinha assim de comitê para discutir qualquer coisa, mas esses eram as cabeças mais privilegiadas da época, bem variada, né? Tinha gente de vários países, de denominações diferentes, e eles se reuniram para estudar esse assunto. E chegaram então à conclusão, que já tinha sido chegada antes na igreja, de que esse ensinamento aqui era contrário à palavra de Deus. Esse ensinamento não devia prevalecer na igreja, ele deveria ser colocado para fora da igreja. Aqueles remonstrantes, na ocasião a gente tem que entender o espírito da época, não é? Aqueles remonstrantes, eles perderam seus cargos de professores, foram depostos como pastores e foram expulsos da Holanda durante 6 anos. Foi o castigo, só podia voltar para a Holanda depois de 6 anos, não é? Então, naquela época era assim, não é? Hoje em dia, graças a Deus, temos a liberdade religiosa, a gente pode conversar e se relacionar com quem pensa assim, e sem pedir a extradição deles do Brasil, né? Então, graças a Deus, pela liberdade de consciência e de religião que existe no nosso país. Mas naquela época não era assim. Essas questões religiosas eram vistas como questões relacionadas com política, com poder e tudo mais, e aí então, às vezes, tinha consequências desse tipo. No documento que o sínodo elaborou, ele respondeu a esses pontos aqui, dizendo a seguinte coisa: total depravação. Eles disseram, o arbítrio do homem está prejudicado porque a depravação, a corrupção da sua natureza é total. O pecado afetou todas as faculdades do homem, a sua maneira de pensar, seu coração, seus sentimentos, a sua consciência, a sua vontade, todos eles foram profundamente afetados pelo pecado, de tal maneira que o homem, ele é escravo do pecado que habita nele, ele é orientado para o mal, e ele não pode, por ele mesmo, sem uma influência externa, entender Deus, compreender Deus, ouvir a Deus e escolher Deus. Se deixar o ser humano ao seu arbítrio, ele nunca vai escolher as coisas de Deus, porque a depravação do seu coração é total. Por depravação total, é preciso explicar, eles não queriam dizer que todo ser humano é tão ruim quanto pode ser. A palavra total aí não tem a ver tanto com intensidade, tem um pouco com intensidade, mas tem a ver com extensão.
Quer dizer, a depravação atingiu a totalidade do ser humano. Todos os aspectos da vida dele, inclusive o arbítrio. Então, é